Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aqui a essa audiência pública sobre a institucionalização da censura. E a primeira vez que eu presido uma audiência pública, eu fico muito feliz. Essa reunião de audiência pública da Comissão de Comunicação, que tem como objetivo discutir a institucionalização da censura no Brasil. A realização dessa reunião decorre da aprovação do requerimento número 1 de 2023, da minha autoria e subscrito pelos deputados Júlia Zanata, Felipe Barros, Franciane Bayer e Mário Frias. Informo que a audiência está sendo transmitida pela página da Câmara dos Deputados e pelo YouTube, no canal oficial da Câmara. Inclusive, eu recebi uma mensagem recentemente dizendo que, de acordo com a demanda e a quantidade de pessoas que gostariam de participar, vários canais da Câmara estão, nesse momento, transmitindo essa audiência também. Vamos lá. Para participar da audiência pública, foram convidados as suas senhorias: o senhor Alexandre Garcia, jornalista; o senhor Rodrigo Constantino, jornalista; a senhora Ana Paula Henkel, jornalista; o senhor Paulo Figueiredo Filho, jornalista; a senhora Camila Abdo, jornalista; a senhora Bárbara De Stefani, comentarista; parece que o pessoal conhece a Bárbara aqui; a senhora Zoe Martins, comunicadora; o senhor Hugo Rodrigues, diretor de políticas públicas para a América Latina da empresa Twitter; a senhora Kaliane Kalash, gerente de políticas públicas da empresa Meta; e a senhora Roberta Rios, gerente de políticas públicas e relações governamentais da empresa Google. Muito obrigado, deputado Gustavo Gaia, os demais presentes. Parabéns aí, deputado, está falando sobre ser um deputado de primeiro mandato, mas é um deputado que está mais ativo que muita gente que está aí há muito tempo. Então, eu falo aí em nome de vários brasileiros, não sou do seu estado, mas pode ter certeza que está representando muita gente no povo brasileiro aí nesse momento que se sente calada, se sente censurado. Eu acho que o meu exemplo é um exemplo um pouco simbólico, porque eu vivo entre dois mundos, né? Eu vivo como brasileiro entre o Brasil e os Estados Unidos. E os Estados Unidos são o berço do que nós entendemos hoje como liberdade de expressão. E durante muito tempo na humanidade as pessoas não reconheciam esse direito à liberdade de expressão. Isso foi quase que uma invenção aqui dos Estados Unidos, quando no final do século XVIII, 1791, eles fizeram a Carta dos Direitos, o Bill of Rights, aqui a primeira emenda da Constituição americana, que é aquela que fala que o governo não vai criar leis restringindo a liberdade de expressão, né? O governo não vai criar leis restringindo a liberdade de expressão. O texto ainda, para ser mais preciso, fala o Congresso não vai criar leis, porque naquela época só o Congresso criava leis, mas o espírito era dizer que o governo não vai criar nenhuma lei restringindo a liberdade de expressão. Essa foi a primeira coisa que eles acharam que valia a pena adicionar à Constituição americana. E daí você tem que pensar e falar assim, poxa, é diferente do texto da Constituição brasileira, né? A Constituição brasileira fala, no seu artigo 5º, que todos têm o direito à liberdade de expressão. E a Constituição americana fala que o governo não vai violar o direito das pessoas, não vai criar leis restringindo a liberdade de expressão. E por trás dessa história existem duas visões um pouco distintas sobre a liberdade de expressão. Reparem, a Constituição americana ela é feita de uma forma onde os direitos eles são dados a você pelo seu criador. Os direitos não vêm do governo. Não é o Alexandre de Moraes que me dá o direito à liberdade de expressão. Não foi o Constituinte de 88 que me deu o direito à liberdade de expressão. Como eu fui criado à imagem e semelhança do meu criador, eu nasci com certos direitos inalienáveis. Isso está escrito expressamente na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então não precisa o governo me dizer na Constituição que eu tenho direito à liberdade de expressão. Esse direito é dado por Deus. E por ser um direito dado por Deus, não existe a menor possibilidade de tirano algum me calar, exceto com um tiro na minha nuca. Pode caçar meu passaporte, pode me multar, pode fazer o que tiver que fazer. Para me calar, só com um tiro na nuca. Tem que fazer do jeito... A ideologia é a mesma do Partido Comunista Chinês, é a mesma da União Soviética, é a mesma do Fidel Castro, é a mesma ideia.
Se quiser implementar a ideia, não vai ser com censura nas redes sociais, não vai ser caçando passaporte, porque eu vou continuar falando. Porque eu entendo que esse direito vem de Deus. Aqueles que acreditam que o direito vem do Estado, vem de algumas regras, eles podiam até entender que no Ocidente formou-se um consenso que veio até pouco tempo de que as pessoas tinham mesmo direito à liberdade de expressão. Né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, quando os últimos dessa laia tiveram alguma força no mundo, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando esses verdadeiros fascistas tiveram no poder, fizeram, as Nações Unidas fez a tal da Carta, Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, 1948. E aí está lá. Né? Todo indivíduo tem o direito à liberdade de opinião e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões, de procurar e receber e transmitir informações e ideias através de quaisquer meios, independente de fronteiras. Então, aqui de onde eu estou, nos Estados Unidos, ainda protegido pela primeira emenda, protegido pela Carta, pela Declaração de Direitos Humanos das Nações Unidas, vou continuar transmitindo informações e ideias através de quaisquer meios, independente das fronteiras. Quem não gostou, manda me prender, manda dar tiro na minha nuca, manda fazer o que tiver que fazer. Quando eu vejo uma sentença vergonhosa, como eu vi ontem, do ministro Alexandre de Moraes, dizendo, ele escreve em negrito, ao mandar suspender o Telegram no Brasil, ao tomar uma medida que é digna do Partido Comunista Chinês. Escreve, liberdade de expressão é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honra alheia. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódios e preconceituosos. Onde é que está escrito isso? Está escrito na sentença do Alexandre de Moraes. Uma outra ministra, outro dia, feliz da vida, dizendo, não, a liberdade não é um direito, é um sentimento. Essas são as pessoas que deveriam estar sentadas nas cadeiras protegendo as nossas liberdades constitucionais. Essas são as pessoas que deveriam estar fazendo isso. Agora, a gente precisa entender que em algum momento a coisa começou a mudar no mundo. Em algum momento esse consenso de que os seres humanos eram livres e deveriam expressar suas opiniões livremente, que vem pelo menos depois da segunda metade do século XX, mas nos Estados Unidos no final do século XVIII, esse sentimento que contaminou o Ocidente, recentemente, um outro sentimento começou a contaminar o Ocidente, que era o de que, talvez nós tenhamos alguma oportunidade de calar os nossos opositores. Veja, até 2000 eu vou traçar aqui 2016, e vou dizer mais precisamente em 2018, não existia essa ideia de discurso de ódio. Não existia suspensão de pessoas das redes sociais. Não existia essa coisa de que nós precisamos regular a internet. Por que não existia? Porque a esquerda dominava. Em 2008, o próprio Barack Obama disse em 2014, numa entrevista na BBC, ele falou assim, o que fizemos em 2008 foi entender que as redes sociais são a nova praça pública. Ou seja, as redes sociais são onde as pessoas discutem os temas. E assim como você não amordaça ninguém e proíbe a pessoa de falar dentro de uma praça pública, você não pode fazer a mesma coisa nas redes sociais. E o Obama falou isso porque ele foi eleito graças às redes sociais. E se vocês forem buscar até 2017, na verdade, mais precisamente até 2018, as pessoas não falavam em censurar a rede social. Você pega, mesmo no Brasil, né, o inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, esse inquérito que aparentemente eu estou dentro, esse monstrengo jurídico, que eu volto a dizer é digno de uma ditadura distópica, esse inquérito é de março de 2019. Antes disso não existia fake news no Brasil. Não existia no mundo. Não existia
discurso de ódio, não existia bloqueio de rede social. Eu tive o trabalho de pesquisar para o livro que eu estou escrevendo todas as menções de políticos do Partido Democrata a respeito de censura nas redes sociais. Quando que eles começaram a defender isso? E eu digo para vocês, a primeira vez que isso apareceu foi depois de 17 de março de 2018, quando o New York Times publicou um artigo chamado Como os consultores do Trump se aproveitaram dos dados de milhões de pessoas. Né? O artigo é How Trump Consultants Exploited the Facebook Data of Millions. E o artigo descreveu como é que a Cambridge Analytica, né, conseguiu coletar informações de pessoas através das redes sociais, etc. E a matéria foi quase que imediatamente, quase que de forma coordenada, repercutida no The Guardian, CNN, BBC, NBC, The New York Post, Bloomberg, todo mundo replicou essa matéria. No mesmo mês, pesquisem, março de 2018, você começa a ter políticos do Partido Democrata defendendo a regulação das redes sociais, políticos no Brasil defendendo a regulação das redes sociais, políticos na Europa defendendo a regulação das redes sociais, quase que num passe de mágica. Não existe globalismo, não. Fica tranquilo que globalismo é invenção da direita maluca. Mas no Brasil, nos Estados Unidos, Europa, como que num passe de mágica, depois de uma matéria do New York Times, todo mundo começa a defender esse troço. O que estava acontecendo em 2018? Começou o perfil a temporada de suspensão de perfil na rede social. Todas as mídias, Facebook, esses hoje que ficam se vitimizando agora com o PL da censura, todos esses agora, eles passaram a implementar políticas de verificação de fatos, começaram eles a fazerem remoção de perfil. Todos eles. O Facebook ainda tomou uma multa bilionária da FCC e começou a rapidamente, o YouTube atualizou a sua política em 2018, o Facebook atualizou sua política em 2018, a Meta, né? Todos eles passaram a atualizar suas políticas. Todos eles passaram a utilizar o tal dos verificadores de fatos. Verificador de fato, para quem não sabe, é um cartel de informação. International Fact Checking Network. Tudo faz parte do Poynter Institute. Vocês vão pesquisar o que é isso? É uma rede que recebe doações de bilionários. Parece teoria da conspiração, né? Mas vocês vão lá olhar George Soros, Craig Newmark, Pierre Omidyar, esses caras todos bilionários. Bill Gates, esses todos bilionários fazem doações deduzidas dos impostos para essas fundações criarem um cartel de informações. Para quem não sabe o que é International Fact Checking Network, procurem. Para quem não sabe o que é Trusted News Initiative, procurem. As empresas, o cartel de mídia no Brasil fazem parte dessas associações. O que essas associações fazem? Elas criam um cartel onde uma informação, quando ela é considerada verdadeira por dessas agências verificadoras que fazem parte desse cartel, elas são disseminadas para todas as outras automaticamente. E quando uma informação falsa é sinalizada, ela é sinalizada por todas essas. E os algoritmos das redes sociais, hoje com o Twitter File nós sabemos disso, os algoritmos das redes sociais escondem o que está fora da narrativa oficial. Vocês sabem o que significa isso? Significa que o mundo tem verdadeiros donos da verdade. E que esses donos da verdade são meia dúzia ou uma dúzia de bilionários poderosos no exterior. Vocês acham que é coincidência? Veja, o Brasil, de novo, forma coordenada, eu falei 2018 começou nos Estados Unidos, 2019, 2018, primeiras reportagens, 19 de outubro, a G1 publica a notícia, como funcionam as fábricas de fake news no Brasil. BBC, fake news, 4 boatos que viralizaram nas eleições, 22 de outubro de 2018. Tem a reportagem clássica da Folha de São Paulo, empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp. Lembram disso? Super interessante, todo mundo no Brasil, do dia para a noite, como num passe de mágica, começou a falar sobre fake news. A Patrícia Campos Melo publica um livro de fake news, livro de cabeceira do Alexandre de Moraes, Máquina da Mentira. Patrícia Campos Melo, jornalista da Folha, que dessa série de reportagens, aquela aqui, da polêmica, do negócio de dar o furo, não sei o quê, é essa mesma.
que justamente nesse assunto que surgiu essa polêmica. Vocês lembram aquela palhaçada toda aí no Congresso? Relatório do Luciano Ayan, tudo de forma coordenada, até culmina no inquérito das fake news. De forma que em 2018, 2019, foi construído um aparato tão grande de supressão da verdade que envolvia grande mídia, agências verificadoras de fatos, mídias de redes sociais, o judiciário brasileiro passando por cima de todas as leis, e, infelizmente, o Congresso se acovardou. Infelizmente, o Congresso se acovardou. O próprio presidente Bolsonaro demorou para reagir de forma... Talvez não tivesse anticorpos, se me permitem a metáfora, com o vírus, talvez não tivesse anticorpos o suficiente para reagir a essa verdadeira orquestração para que um grupo político com uma determinada ideologia silenciasse os seus opositores. Nenhuma dessas pessoas tem nenhuma preocupação com fake news. Nenhuma. Fake news é o que é cometido pela Globo todos os dias. Fake news é o que é cometido pelo Estadão. Peguem a pandemia. Tudo que era proibido ser dito se provou verdadeiro. E onde estão as pessoas para serem responsabilizadas? O vírus que não podia dizer que veio da China, veio da China. Veio do laboratório chinês. A vacina que causava riscos, etc., causava mesmo, tinha mesmo riscos à saúde, não era uma vacina perfeita. Lockdown não funcionava para nada, exceto para destruição econômica. Máscaras não funcionavam e causavam danos graves à educação infantil. Tirar as crianças da escola causava danos irreversíveis à educação das escolas, da educação das crianças. Quantas coisas que não eram proibidas falar, quantas reputações não foram arruinadas, esses mesmos palhaços que protagonistas da CPI do circo, que nesse momento deveriam estar, esses sim, sendo responsabilizados, esses mesmos palhaços agora querem ser protagonistas numa próxima CPI. E por que isso persiste? Porque existe um consórcio em conluio com agentes de Estado do Brasil, cúmplices, atendendo interesses que não são os interesses do povo brasileiro. A nossa nação tem, desde a sua primeira Constituição, desde a Constituição do Império, algum tipo de cláusula protegendo a liberdade de expressão. Desde o Império. A famigerada Constituição de 67 também tinha uma cláusula que protegia a liberdade de expressão. E a nossa Constituição Cidadã de 88 é expressa na proteção da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. No entanto, neste momento, é importante que todos no Brasil entendam que nós não vivemos mais dentro de uma ordem democrática. A partir do momento que nós entendermos que não vivemos mais dentro de uma ordem democrática, aí nós vamos poder reagir de forma pacífica, ordeira, mas vamos começar a reagir. Oi, tudo bem? A essa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil, além de bloquearem minhas contas bancárias e até cancelarem meu passaporte. Então, se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue, eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locals. Lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens, sem censura, mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos. E membros premium podem, inclusive, trocar mensagens comigo, além de outros benefícios. Dê voz a quem te dá voz, que a gente não vai parar. Obrigado.